Paz de Deus, irmãos. Amém. Já ouvimos tanto a respeito de Páscoa, né? Tanto a respeito da ressurreição de Cristo. Mas eu também quero te convidar a você a abrir a sua Bíblia, para que nós continuemos rapidamente lendo um texto bíblico, compartilhando essa palavra com você. Encontra-se em João 15:13. 15:13 de João. Amém? Você encontrou? E diz assim: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. Em outro texto, em João 19:30, nos diz assim: está consumado. Está consumado. Curva a sua cabeça, vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós nos reunimos aqui, Senhor, nesta noite. Uma noite especial, Senhor, para nós cristãos. Cremos, Senhor, no Teu sacrifício naquela cruz. Senhor, nós estamos aqui pelo Teu cuidado, pelo Teu amor tão grande, Senhor, que se entregou e morreu em nosso lugar. Por isso nós nos reunimos aqui em Teu nome, nós cremos que o Senhor está aqui. Então, Senhor, eu quero orar em nome de Jesus te pedindo, Pai, que, Senhor, o Senhor possa hoje, nesta noite, Senhor, sondar o coração dos nossos irmãos nessa noite. Senhor, e Senhor, aquilo que Ele trouxe, Senhor, nesta noite, como uma dúvida, como uma amargura, como uma dor, Senhor, como uma alegria. Senhor, eu não sei a forma que Ele entrou aqui, mas o Senhor sabe. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor possa falar com ele e com ela nesta noite, Pai. Em nome de Jesus, eu peço que por meio do Teu Espírito Santo, Pai, o Senhor instrua-nos, Pai. E, Senhor, o Senhor sabe a minha condição humana. Eu não tenho nada, Senhor, a Ti, Senhor, a entregar a este povo que é Teu. Mas eu quero pedir ao Senhor que por Tua misericórdia, Pai, que o Senhor possa falar conosco. Que o Senhor possa, Senhor, falar conosco. Em nome de Jesus. Precisamos tanto ouvir a Tua voz. E eu peço ao Senhor que por Tua bondade o Senhor possa fazer algo novo em nós. E que essa data, Senhor, ela não seja apenas uma data comemorativa como outra, Senhor, mas que o Teu Espírito traga ao nosso espírito o quão grande foi o Teu sacrifício em nosso lugar. O quão grande foi, Senhor, o Teu sacrifício em morrer em uma cruz para pagar os meus pecados, os nossos pecados, Pai. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, eu realmente me emociono quando eu digo a respeito da cruz de Cristo. Porque nesta semana, ao meditar nesta palavra, eu fui levado a entender o sacrifício de Cristo por mim naquela cruz. E eu vou dizer em primeira pessoa, por mim, porque você sabe da sua vida. Você sabe a situação e a condição que você está aí. E eu também sei a minha condição. E na condição humana, na condição de homem, eu sei que eu não sou merecedor. Eu não sou merecedor de um amor que vai levar Cristo, o próprio Deus, a descer dos céus e morrer no meu lugar. Na cruz, você sabe a história. Na cruz, quando Jesus é pendurado naquela cruz, Ele passa por momentos difíceis ali. Depois de ter sido escarnecido, depois de ter sido desonrado, depois de ter sido xingado, de cuspirem em Jesus, escarnecê-lo, Ele ainda é colocado naquela cruz. E conta-nos a história, que Jesus ali,
ele não abriu a sua boca. E uma das poucas palavras que Cristo diz naquela cruz, é quando, depois de ter sofrido tanto, homens com uma esponja embebida em vinagre, e se você olhar a história daquela esponja, meu irmão, era uma das esponjas mais nojentas que se poderiam ter na terra. Diz a história que homens, eles não existiam sanitários tão privativos como hoje, como você e eu usamos. Eram sanitários públicos, onde as pessoas faziam todas as suas necessidades naqueles lugares. E depois de usar aquele sanitário, aquelas pessoas, elas usavam aquela esponja embebida em vinagre para fazer a sua limpeza íntima. E depois daquilo, elas embebiam aquela esponja em uma solução de vinagre, para que aqueles germes, eles não proliferassem. E nos conta que uma das coisas, quando Jesus diz, eu tenho sede, um homem levanta aquela esponja podre e aproxima da boca do nosso Senhor, oferecendo aquilo como algo que ele pudesse saciar a sua sede. Jesus não toma aquilo, evidentemente, mas depois daquele ato, Jesus diz, está consumado, curva a sua cabeça e morre. Ele entrega ao Deus o seu espírito, e essa obra, meu irmão, quando ele diz está consumado nesse contexto, ele diz que a obra, ela foi completa, ela foi terminada, ela foi definitivamente feita perfeitamente. Consumado significa que algo foi realizado, e ali Cristo estava dizendo que tudo aquilo, o plano redentor de Deus, estava entregue, acabado, perfeito, estava irremediavelmente pronto. A nossa condição que estávamos de pecado, agora ela é rompida. E alguns estudiosos dizem ainda que quando Cristo diz está consumado, na verdade ele em grego, onde foi usado essa palavra, diz que ele disse testelestai. Testelestai era uma palavra que era usada por 4 tipos de pessoas naquela época. Era usado por servos, por sacerdotes, era usado por mercadores e eram usados por artistas. Quando um servo dizia testelestai, significava que o trabalho que ele tinha feito, o trabalho que ele tinha iniciado, ele concluiu, estava concluído, acabado. Jesus, como servo, subiu naquela cruz, e como uma missão que Deus tinha entregue ao seu filho, vá e morra pela humanidade. Como servo ele diz, está consumado, testelestai. Como sacerdote, os sacerdotes eles diziam, quando encontravam testelestai, quando encontravam um animal perfeito, para ser entregue em seu sacrifício, em sacrifício a Deus. Jesus foi o Cordeiro de Deus, e como eu disse, ele foi colocado naquela cruz, e morreu em nosso lugar, e ao fim de tudo, testelestai, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, havia feito também o seu sacrifício em nosso lugar. Quando nós olhamos para os mercadores, eles diziam testelestai, como a escrita de que a dívida havia sido paga, ninguém mais tinha devendo nada para aquele mercador. Como nosso Senhor subiu aquela cruz, ele quitou a nossa dívida com Deus,
Ele quitou toda a nossa culpa, a nossa dívida foi paga, nós não devemos mais nada, nós não estamos mais debaixo do pecado, nós não estamos mais debaixo do jugo do pecado. Naquela época, quando alguns artistas diziam Tetelestai, depois de ter trabalhado em uma obra que poderia levar muito tempo, quando ele dizia Tetelestai, aquela obra ela tinha sido completa, ela tinha sido finalizada. E o amor e o orgulho de um artista é quando a sua obra é completa, quando tudo termina. E o nosso Senhor, naquela cruz, diz Tetelestai, porque a obra que nos ligava novamente a Deus tinha sido consumada. O Cordeiro imaculado, ele foi sacrificado no meu lugar. O Cordeiro imaculado foi sacrificado no teu lugar. Não há mais dívida, não há mais o que te condene, não há mais o que te aprisione pelo pecado. A sua dívida, a minha dívida, ela foi paga. A obra da cruz, ela foi perfeita, ela foi concluída. Tetelestai. Glória a Deus, porque nós estamos livres. Nós estamos livres. E ainda mais, nós estamos novamente ligados com o nosso Senhor. Meu irmão, eu estive lendo um livro esta semana, e uma das coisas que eu li me tocou profundamente. É uma ilustração que diz que nos leva a entender o quanto da obra da cruz, ela é uma loucura, quando nós olhamos sob a ótica humana, da justiça humana. É uma loucura para nós, porque diz essa ilustração que um homem justo tinha sua família, e um homem maldoso entra em sua casa, ceifa a vida da sua esposa, ceifa a vida do seu filho. E esse homem, depois de ter passado por esse processo tão traumático, ele resolve apenas deixar com que aquele homem que fez tanta maldade seguisse a sua vida. Ele seguisse a sua vida. E se não bastasse só isso, ele ainda propunha aos outros que o acusavam também, dizendo a ele: nós devemos amar esse homem. Mas como eu devo amar um homem que ceifou a vida da minha família, a coisa que eu tinha mais valor para mim? Não, nós devemos amar esse homem e deixar esse homem seguir. As pessoas que estavam envolvidas nessa história, olhando para esse homem justo, que teve a sua família ceifada, diz: você não deve ter dado valor à mulher que você tinha, você não dava valor ao seu filho, porque não é possível você deixar um homem tão mal, que fez tão mal a você, apenas ir embora, continuar cometendo erros e continuar acabando com a sua própria vida. Pois bem, nós começamos a pensar que isso é o ápice da loucura, quando nós estamos falando em amor. Mas o que nós também podemos ver é que um ápice da loucura, além disso, é se esse homem, ele vai até um juiz e diz: olha, esse homem mau aqui, ele matou a minha mulher, matou o meu filho. Eu quero que você, senhor juiz, faça justiça. Esse é o melhor. Esse era o caminho mais normal que nós poderíamos ver. E vamos ver que esse juiz, ele foi lá e fez justiça, condenou esse homem. Mas, em lugar deste homem mau cumprir a sua sentença, sendo preso ou até morto, quem se propôs a passar pela sentença e cumprir a sentença, não foi o homem mau,
mas foi o homem bom que perdeu a sua família, que perdeu seus filhos. Você me acompanhou até aqui? A verdade é que isso é uma loucura. Não tem porquê eu, sendo justo, tiraram de mim o que é mais precioso. Eu vou exigir justiça, mas eu não vou querer, por amor a um homem mau, que ele cumpra essa condenação. Eu vou, como justo, pegar o lugar dele e cumprir a sua justiça. Se você não entende isso, é o que Cristo fez por mim e por você. Nós ainda, de forma tão vil, nós viramos as costas ao nosso Deus. Nós fizemos as coisas mais terríveis nas nossas vidas. A humanidade virou as costas a Deus, não queria mais saber dele, mas ele ainda insistia que estes homens, que faziam tudo o que era contra a vontade deste Deus, esse Deus os amou de uma forma que a Bíblia diz, não há explicação. João 3,16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para morrer no meu lugar. Ele me amou, e ainda assim me amando a você, nós deveríamos cortar a nossa própria carne, sangrar, para poder pagar os nossos pecados, mas o que Deus fez, mesmo que você seja injusto, eu vou dar o meu Filho, para morrer no seu lugar. Em vez de você fazer tudo, passar por todo o sofrimento, quem passará pelo seu lugar? O meu Filho. E veja que o Filho de Deus veio até nós na condição de Deus. Meu irmão, quem subiu naquela cruz não foi uma pessoa qualquer, foi o próprio Deus encarnado em um homem, para morrer no meu lugar e no seu lugar. Será que você pode entender o amor que nos liberta não só do nosso pecado, mas liberta-nos de uma condenação ao inferno, nos liberta de uma condenação eterna, e o melhor, ela ainda nos convida para reatar um relacionamento direto com o nosso Deus. Embora você esteja afastado, embora você esteja separado por causa do pecado, se você apenas aceitar o sacrifício de Cristo, você pode voltar a ser chamado amigo de Deus. Meu irmão, o plano redentor de Deus para nós, para a humanidade, revela muito mais daquilo que nós podemos pensar ou imaginar. Há um céu esperando por mim e por você. Há ruas de ouro que estão preparadas para a igreja subir e passar por elas. Há uma cidade celestial, onde nós não merecíamos, mas o sacrifício de Cristo abre as portas para que nós possamos entrar por ela, pelas portas. Meu irmão, esta Páscoa, ela pode ser diferente para nós, quando nós entendemos o sacrifício de Deus. Quando Jesus diz para nós, está consumado, um amor real, ele é revelado a nós. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. Você é um amigo de Deus. Você é um amigo de Deus, meu irmão. A cruz é a maior declaração desta amizade que Deus abre contigo novamente. Não importa o nosso passado, não importa o nosso pecado, não importa aquilo que nos traz como diferença, divisão entre Deus. Quando nós nos achegamos a Cristo, Deus novamente abre as portas para que nós sejamos amigos dele. Este é um amor profundo. Este é um amor verdadeiro. E você, a pergunta que eu faço nessa noite, você já entendeu esse amor de Deus por você?
Você já entendeu o sacrifício de Deus, de Cristo por você? Você já aceitou esse amor para a sua vida, meu irmão? Ou você ainda vive imaginando, vivendo de migalhas por aí? Você é filho de Deus, amigo de Deus. Essa amizade, ela é tão profunda, e quando ela é restaurada com Deus, em João 15:15, Jesus diz assim: eu não vos chamo mais de servos, eu chamo vocês de amigos. Eu chamo de vocês de amigos. O pecado havia rompido esta amizade, mas nós vemos que no momento da morte na cruz, há uma restauração desse relacionamento, há uma restauração desta amizade. E agora você e eu podemos viver não mais com medo de um Deus maldoso, um Deus tirano, um Deus que vai punir e enviar para o inferno. Não, mas nós vemos o amor e a restauração que existe neste Deus. Por mais que eu não mereça, por mais que você não mereça, Deus nos deu o direito de sermos amigos dele novamente. E nós não precisamos mais viver com receios de chegar até ele. Nós não precisamos mais viver com receios de chegar até o nosso amigo, abrir o nosso coração, falar aquilo que se passa em nós. E eu vejo que que amigos, na verdade, quando diz não vos chamo mais de servos, é porque um servo de fato não conhece o que se passa com o seu Senhor. Talvez nem se aproxima muito do seu Senhor. Mas um amigo de verdade, ele sabe o que passa no coração. Nós podemos entender a vontade de Deus para nós, nós podemos conhecer a vontade de Deus para nós, nós podemos conhecer o coração de Deus para nós. Esse poder é um poder que transforma a nossa vida, transforma o nosso coração, transforma tudo em nós. E a verdade é que eu gostaria de orar com você. Fui muito breve hoje, mas eu gostaria de orar com você, para que Deus, Ele possa se apresentar a você como um amigo, que dá a sua vida por você, que quer o seu melhor, que quer transformar aquilo que existe em você, que não está de acordo com o coração dele. A Páscoa é um símbolo de renovação, é um símbolo de recomeço. E eu não sei onde você está na sua história, mas eu sei que nesta noite o Senhor quer recomeçar tudo de novo, restaurar tudo de novo, te chamar de amigo e te trazer para perto dele novamente. Fique em pé em nome de Jesus. Vamos orar. Coloque a mão no seu coração, meu irmão. Se você deseja ser mais íntimo desse teu amigo, que deu a vida por você, que se entregou no seu lugar, e que deseja que você seja amigo dele novamente, que nesta noite o Senhor possa quebrantar o teu coração por meio do Espírito Santo dele, que você seja tocado profundamente pelo poder do Senhor, e que você sinta este amor fluindo na sua vida, meu irmão. Que você saiba que Cristo morreu, ressuscitou no terceiro dia, com um propósito de nos levarmos diretamente ao Pai. E este amor nos constrange, esse amor tão constrangedor, nos leva novamente a uma ligação profunda com Ele.
Pai, em nome de Jesus, eu quero orar pelos nossos irmãos nesta noite, Senhor, que ouviram, Senhor, a Tua palavra, Senhor, e dão crédito a ela nesta noite. Senhor, o Teu sacrifício, Senhor, é um sacrifício tão grande, Senhor, que foi dado em nosso lugar, Senhor. Nós não merecíamos estar aqui, nós não merecíamos, Senhor, o Teu amor, mas o Senhor nos amou de uma forma profunda. Pai, essa Tua amizade, esse Teu amor que nos constrange, Pai, eu quero Te pedir que o Senhor possa inundar, Senhor, a vida dos meus irmãos nesta noite. Senhor, restaura, Senhor, a vida, Senhor, dos meus irmãos. Senhor, faz, Senhor, algo novo nesta noite na vida dele. Que ele sinta, Senhor, a alegria do Senhor novamente, por ser amigo do Senhor, Pai. Senhor, e como amigo, Senhor, que se revela, Senhor, que conta, Senhor, intimidades, Senhor, que traz a lugares tão mais próximos, Pai. Senhor, se relaciona com ele, Pai, e com ela. Por meio do Teu Espírito Santo, Senhor, eu peço, transforma e quebranta, Senhor, e que eles possam ser sensíveis à Tua palavra, Senhor, sensíveis, Senhor, à Tua voz, sensíveis ao Teu toque, Pai, em nome de Jesus. Senhor, que a partir de hoje, Senhor, haja uma transformação profunda na vida dos meus irmãos, haja uma transformação profunda na minha vida também, Pai. Senhor, nós estamos aqui, abrimos, Senhor, os nossos corações, para que o Senhor venha, Senhor, e transforme-nos, Senhor, também. Oh, Senhor, o Teu amor nos constrange, Senhor, e eu peço ao Senhor, Pai, que o Senhor possa operar em nossas vidas, Senhor, e possamos, Senhor, nos entregar a Ti, Senhor, sem reservas, Pai, que nós desejemos, Senhor, conhecer o Senhor a cada dia, que nós, Senhor, tenhamos em nossas mentes, Pai, o desejo de nos entregar ao Senhor e nos relacionar ao Senhor como um amigo. É o que eu oro nesta noite, Pai, e é o que eu oro, Senhor, em nome de Jesus, te agradecendo. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Deus abençoe.